Recebendo hoje aqui para um bate-papo o ex-governador do estado, Jackson Barreto. Jackson, muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios, é uma satisfação recebê-lo. Obrigado, Narciso. O prazer é meu de estar aqui de volta. E agora é bom, né? Porque não é mais o candidato, mas é o cidadão Jackson Barreto. Falando em cidadania, Jackson, nós estamos num momento em que o Brasil está rememorando a história de Rubens Paiva. Você foi um político militante contra a ditadura militar. Como é que você está vendo essa celebração que o Brasil está vendo, está fazendo deste filme que contou a história do Rubens Paiva? Eu acho que o Brasil está, nesse momento, um choque muito grande por conhecer a história de Rubens Paiva de forma mais profunda. A forma como ele desapareceu. Afinal de contas, o filme Ainda Estou Aqui trouxe para memorizar o povo brasileiro o que o que se passou no nosso país naquele momento. As mortes, torturas, não é? Enfim, os desaparecimentos políticos e a forma triste como Rubens Paiva desapareceu. E naquele momento, né, eu estava na Câmara Federal, eu fui eleito deputado federal em 78, assumi em 79, logo depois que eu voltei do julgamento da Auditoria Militar da Bahia, onde eu fui julgado com diversos companheiros da Operação Cajueiro, e chegava em Brasília e o assunto e a discussão sempre gerava em torno do nome de Rubens Paiva. Doutor Ulisses Guimarães nunca perdoou e nos seus discursos ele fazia questão sempre de registrar o desaparecimento e a morte e as informações das causas da morte de Rubens Paiva. Acho que Ulisses Guimarães foi o brasileiro que mais levantou, naquela época, a bandeira de Rubens Paiva. E quando prefeito de Aracaju, eu então fiz essa homenagem também a Rubens Paiva. Quando eu era prefeito, estava pavimentando, drenando toda aquela região do Ponto Novo, não é? Ali. Então eu fiz a praça, deu o nome de Rubens Paiva, aquela praça que inicia na Nestor Sampaio, naquela época, em 86. Não é? Isso ganhou notoriedade nas redes sociais essa última semana, né? Essa última Após semana. a premiação do Oscar e O toda. Brasil foi uma das O primeiras. aracajuano se deu conta que tem uma praça com o Com o nome nome do. de Rubens Paiva. E que essa homenagem foi feita por Jackson Barreto, a um democrata como Rubens Paiva, cujo crime foi apenas um discurso que ele deu logo após o golpe de 64, convocando os trabalhadores, os estudantes, as forças democráticas do país para reagir ao golpe de 64. Como é que era o clima naquele momento ali, Jackson? Porque nós estamos falando de uma homenagem num processo em que o Brasil vivia a expectativa da redemocratização, existia já eleição direta ali para as prefeituras e o governo, mas para a presidência da República houve um boicote, digamos assim, na Câmara, né? Como é que foi viver aquele momento enquanto chefe do Executivo de Aracaju? Olha, eu participei da campanha das diretas no Brasil toda e acompanhei, inclusive, os caminhos de Teotônio Vilela, junto com Ulisses, quando ele deixou a Arena. E Teotônio Vilela foi o homem que visitou os presídios onde estavam os presos políticos desse país inteirinho, na campanha também da anistia. Ali próximo à praça, que eu dei o nome de Rubens Paiva, naquela época, o Brasil está falando em Rubens Paiva agora em homenageá-lo. Mas em 86, em Aracaju, o prefeito Jackson Barreto já dava o nome de uma praça com o nome de Rubens Paiva, e paralelo à Praça Rubens Paiva, a Praça Teotônio Vilela, lá dentro do Ponto Novo, aquela praça maior, em homenagem a um homem que percorreu os presídios, não é? Bairro Luzia, ali nós estamos falando, né? Em Bairro Luzia. Bairro Luzia. Ponto Novo Luzia, e Luzia, ali. Inclusive, a escola Tancredo Neves, que é uma escola da prefeitura, escola municipal. Eu fiz a escola, botei o nome de Tancredo, eu fiz a praça, botei o nome de Rubens Paiva, e a outra praça, botei o nome de Teotônio Vilela. Como era o clima de bastidores ali naquele momento? Como era o clima? Dos bastidores. Havia uma tensão, porque você estava mexendo contra a ditadura. Mexendo com cobra. Eu dei o nome de uma praça também, logo ali, depois da Praça Teotônio Vilela,
ao grande líder operário Manuel Vicente, que era da Associação dos Moradores do 18 Forte. E quando eu construí a sede da associação, foi junto com Manuel Vicente e outras pessoas lá do bairro 18 Forte. Os meus amigos diziam: Jacques, tome cuidado, esse nosso processo de redemocratização é um processo muito capenga, porque a lei da anistia anistiou torturador, anistiou assassinos, e tivemos vários exemplos, né? De Manuel Fiel Filho, de Vladimir Herzog, de Rubens Paiva e de tantos que os nomes não aparecem na imprensa. E eu achava o seguinte, que meu dever naquele momento era testar a redemocratização. Olha, Narciso, veio para Aracaju Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, com a filha Anita Leocádia. Anita Leocádia, que nasceu nos campos de concentração da Alemanha nazista. A sua mãe, Olga Benário, que Getúlio Vargas entregou aos nazistas alemães, e foi assassinada no campo de Auschwitz. E a sua filha, Anita Leocádia, foi salva pelas irmãs de Luiz Carlos Prestes, que, através da Cruz Vermelha, conseguiram trazer de volta para o Brasil, ainda recém-nascida. E Anita Leocádia esteve em Aracaju para inaugurar uma escola no bairro São Dumont, Escola Olga Benário. Você fez uma homenagem a uma pessoa que tinha uma passagem, um compromisso histórico, né, pela democracia. Afinal de contas, precisava, naquele momento, você homenagear essas pessoas. Não era só ter coragem, era você testar a redemocratização. E aí eu dei o nome de Rubens Paiva, eu dei o nome, naquele momento, aqui em Aracaju, a Renato Mazi Lucas, no centro de saúde, que era um velho médico comunista daqui. Eu dei o nome a uma escola na Jitimana, com o nome do major João Teles, que era um major ligado do Exército Brasileiro, sempre foi ligado a Luiz Carlos Prestes, ao movimento comunista aqui em nosso estado e nosso país. Como naquela época também, eu mandei para a Câmara de Vereadores o projeto, porque a Avenida Tancredo Neves, naquela época, se chamava Avenida 31 de Março. E eu tinha horror quando falava em 31 de Março. Horror, nojo. Ou como dizia nosso querido Ulisses Guimarães, nojo e ódio da ditadura. Então pessoal, você vai mexer com o nome dessa avenida? Vou. Tiramos o nome 31 de Março e aprovamos o nome de Avenida Tancredo Neves. Tancredo Neves. E homenageei Ulisses Guimarães com uma escola como governador do estado. Homenageei Ulisses com uma praça no bairro Santos Dumont, porque nós tínhamos a obrigação de homenagear também os nossos heróis, aqueles que deram um grande passo à vida na luta pela democracia. E era preciso haver um reconhecimento da população e da sociedade por aqueles que ajudaram a reconstruir o caminho da democracia. Hoje a gente vê, apesar do Brasil estar comemorando e celebrando o Ainda Estou Aqui, a gente observa que o mundo, e aqui no Brasil também não é diferente, um crescimento dos movimentos conservadores e de direita. Como é que você, enquanto experiente político, está observando isso? Sabe, meu amigo Narciso, eu fico muito triste com a sua pergunta, mas ela é verdadeira. E eu não consigo a explicação de ver o mundo acontecendo a cada momento, uma eleição no país e esses movimentos de extrema-direita crescendo. Né? Eu fico realmente preocupado, porque você vê um partido que era praticamente aliado dos nazistas, dobrou a votação na Alemanha na última eleição. Eu acho que nós brasileiros precisamos cada vez mais avançar, cada vez mais compreender da necessidade da unidade das forças democráticas, porque foi com a unidade das forças democráticas em nosso país que nós conseguimos a redemocratização. Então eu acho que nós temos que reaprender as lições daquele momento passado e trazer as experiências daquele momento para esse momento,
no sentido de fortalecer os setores progressistas do nosso país para evitar cada vez mais o crescimento dessa direita que faz muito mal à nossa sociedade, ao nosso país e à nossa democracia. O que eu fico feliz, Narciso, é o fato de que o filme Ainda Estou Aqui, o prêmio do Oscar do melhor filme internacional, tudo isso acontecer ao redor do nome de Rubens Paiva, homenageando a um homem que foi um mártir, né, na luta contra a ditadura. E aqui no estado de Sergipe, tudo isso está acontecendo agora, e aqui no estado de Sergipe, em Aracaju, o prefeito de Aracaju, em 1986, Jackson Barreto, deu o nome de uma praça no Ponto Novo de Rubens Paiva, cuja placa ainda se encontra por lá. Significa dizer, reconhecer o valor e a contribuição de Rubens Paiva à democracia em nosso país e deplorar da sua morte contada hoje, inclusive na revista Veja, da época, que falou de como um médico encontrou Rubens Paiva praticamente morto de tortura. E o Brasil hoje sabe o drama dessa família e o drama da heroína Eunice Paiva. E fico muito feliz com a minha consciência por ter tido, não é, a ideia, a iniciativa, já em 86, de homenagear Rubens Paiva.